tá bom? Outro detalhe, para a gente poder começar bem. Todas as perguntas que vocês forem tendo, vocês podem ir mandando no chat, mas provavelmente muitas eu devo responder só ao final, porque às vezes algumas já vão sendo respondidas na medida que a gente for falando. Mas todas as perguntas que vocês forem tendo, é importante que vocês já coloquem aí para a gente poder sair daqui com o máximo de dúvidas resolvidas, tá? Eu sei que o Tânio já mandou vários materiais para vocês, mandou vídeos, mandou o manual do mesário, mandou algumas mensagens, e a gente ainda vai continuar mandando algumas coisas, mas é importante a gente ter esse momento aqui para poder conversar. Estou vendo que tem algumas pessoas com a mão levantada, e aí eu vou abrir para falar e para comentar se quiser no final, tá bom? Então eu vou abaixar a mão de quem está com a mão levantada, mas pode mandar aqui qualquer coisa no chat para a gente poder ir conversando. Seguinte, eu vou, pela questão do formato, né, para a gente estar no formato online, vocês não cansarem demais como diria minha sogra, da minha voz de taquara rachada, então eu vou compartilhar algumas imagens, porque eu acho que fica mais dinâmico para a gente poder ir conversando. Uma coisa muito importante aqui, o nosso treinamento aqui, ele é um treinamento que traz algumas novidades. Então, mesmo quem já foi mesário ou presidente de mesa receptora de votos em outras eleições, é muito importante que preste atenção, porque a gente tem algumas novidades aqui nesse ano, novidades que são novidades importantes, tá bom? Então, podem ficar falando. A Lívia falando que não recebeu o manual do mesário, a Lívia pode ficar tranquila, porque o manual do mesário físico, a gente vai para vocês nas sessões eleitorais. Então, quando vocês chegarem lá, vai ter o manual do mesário para vocês poderem consultar. E o manual digital, depois a gente reenvia nos grupos, tá bom? Seguinte, vamos começar aqui, então. As nossas eleições de 2022, né, que nem o pessoal falou, só acontece porque a gente tem pessoas que se disponibilizam de uma forma ou de outra a participarem, né? E nesse ano, acho que talvez mais até do que em outros anos, a gente tem que reforçar uma coisa que parece besta, mas que eu acho que é importante. É o seguinte, a gente vai estar desempenhando um trabalho de uma importância social enorme, né? E por isso, o que acontece é o seguinte, a gente tem que tentar, no desempenho desse trabalho, manter uma certa imparcialidade. Porque todo mundo aqui tem direito a ter seu candidato de preferência, seu partido de preferência, isso é um direito de todo mundo enquanto cidadãos. Então, é bom que vocês participem assim, do processo democrático, tendo seus candidatos, isso não tem nenhum problema. A questão é só que no dia da eleição, quando eles estiverem trabalhando, a gente tem que tentar ao máximo manter uma imparcialidade. O que isso significa? Não ir para a sessão eleitoral com adesivos de candidatos, boné, camiseta, o que for. Da mesma coisa, a gente sugere até que tente evitar a cor de partidos, porque às vezes isso pode causar conflitos. Às vezes alguns eleitores chegam na sessão eleitoral já muito exaltados, aí chega lá e vai falar assim, aí, tá vendo? O pessoal aí, ó, tudo do PT, que tá de vermelho. Ou então esse pessoal é tudo do Bolsonaro, que tá nas cores do Bolsonaro. E a gente evitar conflitos é muito importante, porque a gente vai ficar lá o dia inteiro, das 7 da manhã às 17 horas, provavelmente, e é muito cansativo se a gente tiver que ficar enfrentando muitos conflitos durante o dia. Então, na medida do possível, tentem ir com cores mais neutras. A gente sempre sugere, às vezes, um branco, um preto, uma coisa assim que é uma cor geralmente mais neutra, né? Mas se vocês fiquem à vontade, gente, essa é uma sugestão. A questão dos adesivos e tudo mais é proibido mesmo, aí realmente não pode. Outra coisa é evitar de ficar tirando foto na sessão eleitoral, porque o que acontece? Obviamente, todo mundo às vezes quer registrar que trabalhou nas eleições, uma fotinha ali com a sua equipe, isso não tem problema. Mas a gente fala principalmente da questão de ficar tirando foto com eleitores que vão chegando, porque às vezes chegou meu amigo, chegou uma coisa aqui, e aí não é legal ficar tirando fotos na sessão eleitoral. Até mesmo porque, a gente vai ver um pouquinho ali mais para frente, essa questão de tirar fotos é muito complicada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mesma coisa,
tentar evitar de ficar comentando sobre política e sobre os candidatos durante o trabalho eleitoral. Porque isso pode ser um gatilho ali para explodir um monte de problema dentro da sessão eleitoral, até mesmo porque entre os próprios mesários, cada um pode ter visões muito diferentes sobre candidatos, e aí esse tipo de assunto pode ser muito problemático, tá bom? Então, deixe para comentar ou comemorar a vitória ou chorar a derrota do seu candidato depois que acabou o trabalho. Acabou o trabalho e tudo mais, aí, se quiser, você vai para a praça comemorar, vai para casa, enfiar debaixo do travesseiro e chorar, tanto faz. A questão é que dentro da sessão eleitoral vamos evitar de fazer isso, tá bom, gente? Outro detalhe, e que eu já vou acabando, porque parece um sermão, né? Falar pode, não pode, tal, mas já estou acabando, só porque tem algumas coisas que realmente a gente tem que falar. Evita ficar usando muita rede social durante o trabalho por um motivo muito específico. Essa eleição, e vocês são os presidentes da sessão, então é muito importante, vocês têm a responsabilidade máxima sobre a sessão eleitoral. Nessas eleições, o que acontece? A gente tem 5 cargos que vão ser votados. Então, deputado federal, deputado estadual, senador, um senador, governador e presidente. São 5 cargos. Alguns eleitores têm muitas dificuldades para votar, seja em urna eletrônica, seja em papel, tá, gente? Então, algumas pessoas têm dificuldades para votar, têm dificuldades para escrever, ou têm dificuldade para digitar as coisas na urna. E aí, por isso, se o mesário não estiver muito focado no trabalho que ele está fazendo, pode ser que isso atrase o fluxo do trabalho. E aí, o que acontece se atrasar o fluxo do trabalho? Ninguém vai ser decapitado, ninguém vai ser morto por isso, mas a gente vai embora para casa mais tarde. E aí é ruim, porque vocês chegaram lá cedo, e aí vão embora às vezes um pouco mais tarde, porque durante o trabalho ficaram muito dispersos olhando rede social, e ainda tem uma chance muito grande de conflitos na sessão. Porque o eleitor que ficou esperando muito tempo na fila, se ele chega lá dentro e ele vê que o mesário está usando rede social, ele já começa a reclamar, por isso que a fila não anda, porque aí, tá vendo? O povo só fica aqui no Instagram. Então, a gente sabe disso, isso é importante a gente falar para evitar, sabe? Um detalhe aqui importante também é de não ficar ouvindo música na sessão eleitoral. Parece brincadeira, mas tem gente que faz, por isso que a gente tem que colocar aqui. Não leva nem o fone de ouvido, tá bom, gente? Porque às vezes a pessoa chega e coloca o fone de ouvido escutando música durante a sessão eleitoral, ou pior ainda, coloca na caixinha de som lá música, e fica parecendo que é frevo. E obviamente a gente fala que é a festa da democracia, mas não precisa ser frevo. Então, tem um detalhe também, é que na sessão eleitoral, quanto mais barulho, pior, pelo seguinte. Primeiro, a gente tem eleitores que têm dificuldade de audição, principalmente eleitores, às vezes, mais idosos, já têm muita dificuldade de ouvirem. E aí, se está muito barulho na sessão eleitoral, o pessoal conversando demais, etc., etc., o que acontece? Isso atrapalha, às vezes, o eleitor a compreender o que o mesário está falando, a ser ajudado ali pelo mesário para conseguir realizar seu voto. Então, é importante demais que, na medida do possível, a gente não tenha tanta barulheira na sessão eleitoral. Como vocês são os presidentes, vocês acabam ficando com a tarefa de coordenar esses trabalhos. Então, vocês estão percebendo que o pessoal está fazendo as coisas demais, obviamente você não precisa ser ignorante, rude, não precisa dar tapa em ninguém. O negócio é conversar com a pessoa, explicar os motivos do porquê que, por exemplo, é importante não ter muito barulho, do porquê que é importante evitar ficar usando rede social demais, então, esse tipo de coisa. Obviamente, vocês podem ficar com celulares, porque às vezes vocês têm que entrar em contato com o cartório eleitoral, entendeu? Então, vocês ali vão ter que, às vezes, entrar na internet, mandar uma mensagem para o cartório eleitoral para a gente conseguir resolver alguma dúvida ou acionar o juiz eleitoral, coisas nesse sentido. Então, não é que vocês são proibidos de terem o celular, mas é como vocês vão utilizar esse celular lá durante o trabalho que é muito importante, tá? Lembrando sempre que vocês são as autoridades máximas da sessão eleitoral. Obviamente, não quer dizer que vocês
tem que sair dando carteirada, não é isso. Mas é que os conflitos na sessão, vocês têm que resolver conflitos e não provocar nem participar de conflito. Vocês, na condição de presidentes, vocês estão ali para resolver os conflitos. Então, apareceu um conflito, qual que é, em vez de ficar melindrado, em vez de ficar, nossa senhora, fiquei chateado, não, vamos resolver isso aqui logo. Porque quanto antes você resolver, logo volta os trabalhos eleitorais, logo as coisas continuam. Se você tiver alguma dúvida de como resolver o conflito, o que é natural, isso às vezes aconteça, existem sempre pessoas do cartório eleitoral que estão em cada local de votação. Quem já trabalhou em outras eleições sabe disso. Mas também vocês sempre podem estar em contato com o cartório eleitoral para a gente chamar o juiz eleitoral lá, ou mesmo para vocês chamarem a polícia. A gente, infelizmente, já teve eleições, a última eleição, 2020, que, infelizmente, alguns eleitores ficaram atrapalhando o trabalho eleitoral, tiveram que ser conduzidos para a delegacia, estão respondendo processo criminal até hoje. Então, isso aí é importante a gente saber que, às vezes, acontece. A gente torce para que não aconteça, e por isso que a gente dá essas orientações sobre a conduta do mesário, sobre como que é importante vocês fazerem certas coisas, tá bom? Mas, em qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Isso daí é muito importante, tá bom? Detalhe muito importante também aqui a gente não vai dar um curso sobre segurança do processo eleitoral, mas existe muito material. No próprio manual do mesário que vocês recebem, lá mais para o final, tem várias coisas falando sobre a segurança do processo eleitoral. Isso aqui é mais importante que vocês saibam disso, porque infelizmente, às vezes, algumas pessoas espalham muitas mentiras sobre o processo eleitoral. E são mentiras mesmo. Então, por exemplo, o processo eleitoral ele passa por vários testes que são públicos. Ou seja, se a Fabiane quiser ir lá ver o teste acontecendo, ela pode. Se a Elis quiser ir lá ver o teste acontecendo, ela pode. Os testes eles acontecem de forma pública e ainda participam várias instituições. A pessoa pode não gostar da justiça eleitoral, ela tem todo o direito disso. Mas esses testes não são feitos só pela Justiça Eleitoral. A Polícia Federal participa desses testes, o Ministério Público participa desses testes, as Forças Armadas participam desses testes. Os partidos políticos que têm interesse sempre participam desses testes. Eles podem contratar especialistas para averiguar a segurança da urna eletrônica. Então, o que acontece? O processo eleitoral brasileiro é muito seguro mesmo. E eu sempre gosto de lembrar que a urna eletrônica foi criada porque o processo de votar no papel não era seguro. Foi por isso que ela foi criada. Porque votar pelo papel dava muita fraude. Se você for em qualquer aula de história, que o pessoal vai contar como é que eram eleições no passado, qualquer aula de história, às vezes de ensino médio, vai falar do voto no cabresto, vai falar de várias situações que aconteciam de fraudes e o voto era no papel. Então, a urna eletrônica foi criada porque votar no papel nunca foi seguro no Brasil. Sempre teve muita fraude. E aí, desde que começou a urna eletrônica, essas fraudes, pelo menos na hora de votar, de assegurar o voto do eleitor, elas foram reduzidas a quase zero. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque eu sempre falo, não existe nenhum sistema perfeito, mas dentro das possibilidades, o nosso sistema está sempre sendo o melhor que ele consegue. Por isso que em cada eleição, a gente tem algumas inovações para melhorar o sistema. O sistema não é fechado a melhoria, ele sempre está melhorando. Inclusive, a gente vai falar de muitas dessas inovações que a gente tem nessa eleição. Toda eleição a gente chega aqui, eu já dei vários desses cursos, e a gente fala de algumas novidades do processo eleitoral, e são todas para tentar fazer com que as coisas fiquem melhor. Tá bom? Quem quiser saber mais a respeito, podem falar conosco lá no WhatsApp, ou então podem ler lá no manual do mesário todas as questões relacionadas à segurança do processo eleitoral, tá bom? No dia da eleição, tem algumas coisas que são importantes. Muito importante que vocês cheguem, principalmente vocês que são os presidentes da sessão, vocês cheguem às 7 horas da manhã, lá na sessão eleitoral. Porque é vocês que têm que dar início aos trabalhos da eleição. Então, vocês que têm que fazer com que a coisa aconteça. E aí, chegando lá às 7 horas, é o ideal.
O Tânio já enviou para vocês lá nos grupos as listas de todos os mesários, né? Então, ele já enviou listas lá de quem são os mesários. E aí, nesse caso, é importante que vocês já comecem a conversar com os mesários que às vezes você já conhece, porque são pessoas da sua cidade que você às vezes já sabe quem que são. Às vezes já tem no WhatsApp e tudo mais, já conversa com a pessoa, fala, fulano, olha, então tal dia, no domingo a gente vai estar trabalhando juntos, vai chegar lá às 7 horas mesmo, né? Só para a gente ficar tudo tranquilo. Ai, beleza, ok. Aí você já pode até combinar o horário de almoço, por exemplo. Qual que é o horário que você geralmente almoça? Geralmente eu almoço 11 horas. Almoço 2 da tarde, sei lá. E aí vocês já vão combinando, às vezes, alguns detalhes desses, sabe? Então, é importante que vocês, na medida do possível, já comecem a conversar com aquelas pessoas que vão fazer parte da mesa de receptor de votos com vocês, tá bom? Então, chegam lá às 7 horas, veem se a sessão está lá tudo certinho, porque a gente monta a sessão eleitoral para vocês no sábado. Então, deixa tudo montado, deixa todos os cartazes pregados, a urna lá instalada. Vocês só têm que chegar para fazer o trabalho acontecer mesmo. Porque em outros lugares, os próprios mesários têm que montar a sessão. Aqui a gente prefere deixar tudo montado para vocês já chegarem e ficar um pouco mais fácil. Quando vocês chegarem, algumas coisas muito importantes. Tem que ligar a urna e verificar se o cabo está na tomada. A gente já teve situação do mesário entrar em contato com desespero. A urna apagou, não funciona de jeito nenhum. A gente chegou lá, a urna não estava ligada na tomada. Então, veja se a urna está na tomada, tá, gente? É muito importante, porque apesar dela ter uma bateria interna, pode ser que às vezes a bateria interna não dure todo o horário da votação, principalmente se a votação se estender, tá bom? Uma novidade aqui, que aqui eu vou passar essas 3 rapidinho e aí eu já vou mostrar elas aqui nos próximos slides. Vocês vão ter que fazer um teste do teclado na hora de começar, além de emitir, na hora que ligar a urna, vai emitir 2 documentos agora, que é a zerésima e o resumo da zerésima, vou falar disso agora. E vocês já vão fazer também o registro dos mesários que estiverem presentes quando vocês ligarem a urna. Então, vamos lá. Conferência do material. Primeira coisa, o material que vocês vão receber vai estar todo lá. Só tem algumas coisinhas diferentes desse material que é o padrão aqui do TSE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aí, uma novidade já é dessa eleição. Teste do teclado. O que a gente às vezes viu de mentira, e era mentira mesmo, das pessoas falando que o teclado não estava funcionando, por isso não conseguiu votar no candidato dela e tudo mais. Aconteceu demais nessas últimas eleições. E aí, o que acontece? Para garantir isso, primeiro, aqui quando a gente prepara as urnas eletrônicas para levar para as sessões eleitorais, a gente testa todas as teclas. A gente sempre fez esse teste do teclado. Então, a gente sempre soube que todas as urnas que chegam na sessão eleitoral, o teclado funciona. Só porque porque o pessoal estava espalhando muita mentira, introduziram essa novidade. Então, quando você ligar ou religar, vamos supor que a urna desligue durante a votação, toda vez que você ligar ou religar a urna, você vai ter que fazer um teste do teclado. Então, igual está nessa imagem aqui, tá vendo que o número 1 está em pretinho? Então, o teste vai mostrando qual tecla você tem que apertar. Você aperta o 1, aí às vezes o 8 vai ficar pretinho, aí você aperta o 8. E aí sim você vai fazer o teste de teclado para mostrar que, para ver que todas as teclas da urna eletrônica estão funcionando, tá bom? Isso aí é uma coisa muito importante, que é uma inovação que a gente tem aqui agora. Quando vocês chegarem, que ligou a urna eletrônica, vocês têm que conferir os dados, né? Se tudo está certinho. Município, zona, seção, se a data e a hora estão batendo. A data e a hora, se tiver uma margem assim, de diferença de 5 minutinhos, não tem problema, tá, gente? Mas ela não pode estar com 1 hora de diferença, uma coisa assim. Mas é porque o equipamento de data e hora do próprio dispositivo. Isso é importante só vocês saberem se está tudo ok. Então, isso daí isso é importante. Aqui é uma outra novidade dessas eleições. Outra novidade.
Todas as eleições, quem já trabalhou lembra disso, quando você liga a urna eletrônica, é, é impresso um documento que se chama zerésima. O que esse documento faz? Ele comprova que a urna tem 0 votos. É isso que ele faz. Ele comprova que a urna tem 0 votos. Esse é um documento oficial que vocês, os presidentes, têm que enviar para o cartório eleitoral quando acaba a eleição. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas nessa eleição, além de imprimir a zerésima, depois que imprimiu a zerésima, você vai, guarda a zerésima no local que a gente vai mostrar para vocês, vai ser impresso também o resumo da zerésima. O que é isso? É um resumo para vocês pregarem na porta da sessão eleitoral. Para que todo eleitor que chegue saiba que, olha, naquela sessão, quando eles foram conferir a urna, no comecinho da votação, não tinha nenhum voto registrado na urna eletrônica. É só uma medida adicional de transparência para que a população consiga perceber isso, entendeu? Então, isso daí é uma coisa importante. Outro detalhe importante é o seguinte, que Então, ficou claro, né, gente? 2 documentos. Zerésima, que tem que mandar para o cartório eleitoral, resumo da zerésima, que tem que pregar lá na porta da sessão eleitoral. Outra coisa importante é que quando vocês chegam, vocês têm que fazer o registro dos mesários. O registro dos mesários é feito no começo da votação, antes de começar a votação, quando vocês chegam, com quem estiver lá. Ah, nem todos os mesários chegaram. Não tem problema. Você registra só quem está lá. Então, vai ser registrado aqui, você vai digitar lá no terminal do mesário mesmo, que é o terminal que vocês, presidentes, ficam controlando, vocês vão digitar o título de eleitor do mesário. Então, digitou seu título de eleitor, aperta confirma. Digitou o título de eleitor do outro mesário, aperta confirma. Aí, quando tiver todos os mesários já registrados, você clica corrige. Todos os mesários que estiverem presentes. Porque se um mesário se atrasou, não tem problema, porque lá no fim da votação, você vai registrar a presença dos mesários novamente. E, além disso, quem estiver preenchendo a ata da mesa receptora, também vai anotar lá o nome das pessoas que estavam presentes, que trabalharam como mesários. Então, sempre fica registrado, tá bom, gente? Então, isso aí é importante. Deixa eu voltar aqui. O outro detalhe é o seguinte, que em 2020, a gente estava na pandemia, então teve muitos cuidados sanitários, né? Quem trabalhou lembra, quem foi votar lembra, o pessoal tinha que tentar manter uma certa distância, muito álcool gel, muita máscara, muita proteção, tinha muita coisa. Nessas eleições, como a pandemia deu uma amenizada, a maioria das pessoas está vacinada, não vai ter tanto isso, e principalmente porque vai voltar a ser utilizada a biometria. Porque em 2020, quem trabalhou lembra que não foi utilizada a biometria. Então, a pessoa ia lá e votava só assinando no caderno. A gente até pedia para o eleitor levar a própria caneta, não sei se vocês lembram disso. Nessas eleições, o que acontece? A gente os eleitores que tiverem biometria cadastrada, eles vão utilizar lá a biometria. Alfredo, como é que eu sei se o eleitor tem biometria cadastrada? É bem simples. Porque se ele tem a fotinha aqui no caderno de eleitor, no caderno de votação, ele está com a biometria cadastrada. Então, se você for pegar aqui, ó, nesse caderno de votação, todo mundo está com a foto, tá vendo? Então, todo mundo teve a biometria cadastrada. Quando a pessoa não está com a biometria cadastrada, fica desse jeito aqui, ó, foto indisponível, tá vendo? Então, fica aqui, foto indisponível. Então, é importante que vocês saibam disso, porque quando a biometria estiver cadastrada, vai tentar pegar a biometria. Então, o eleitor vai, coloca o dedo lá para pegar a biometria, igual está aí na imagem, e aí você, se der certo, ele já vota. Agora eu vou falar melhor sobre o que acontece se não der certo, tá bom? Mas isso é só para vocês saberem. E justamente porque a gente vai utilizar a biometria, que o álcool gel, que vai ter em todas as eleições, vai ter álcool gel. Mas a gente vai pedir para o eleitor utilizar o álcool gel só depois que ele votar. Então, ele entra, faz todo o processo até chegar lá na hora de votar, vota, aí na hora de sair, a gente passa o álcool gel. Porque se ele passar o álcool gel antes, aí às vezes a digital vai ficar grudenta ou vai ficar ruim, e aí não vai ficar reconhecendo.
Então, o álcool gel vai estar lá disponível, mas é para ser utilizado após a votação. Tá bom, gente? É muito importante vocês lembrarem disso. Vamos lá por partes aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. Muito importante. Que é o seguinte. Em regra, são 4 pessoas que fazem uma equipe que trabalha na sessão eleitoral, né? Presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Como é que é a distribuição de funções entre essas pessoas? Hoje em dia, a gente trabalha da seguinte forma. Vocês que são os presidentes, muito importante lembrar disso sempre, vocês que são os presidentes, têm que conversar com os mesários antes de começar o trabalho sobre essa distribuição das funções. Como assim, Alfredo? Vamos supor que eu tenha ali uma pessoa que foi convocada para ser secretária, mas que ela está com muitas dores nas pernas, muitas dores nas costas, às vezes é uma pessoa um pouquinho mais de idade. Você pode colocar ela, às vezes, para ficar fazendo a ata, enquanto você põe um outro mesário, você conversa com outro mesário para ficar controlando a fila. Porque a gente tem que fazer essa distribuição das funções de acordo com a habilidade das pessoas. Por exemplo, vocês podem escolher uma pessoa para preencher a ata lá, primeiro, segundo mesário ou o secretário, de acordo com quem tem a letra mais bonita, para ficar mais legível. Então, essa distribuição das funções aqui, ela pode ser negociada, ela não é fechada. Então, isso aqui é muito importante. Quando vocês chegarem às 7 horas, ligarem a urna eletrônica e tudo mais, imprimirem a zerésima, colarem o resumo da zerésima, sentem um pouquinho ali, conversem, olha, fulano, você pode ficar responsável pela ata? Beltrano, você pode ficar ali responsável por controlar a entrada e saída de pessoas? E aí vocês vão conversando. O fundamental é que você saiba quais são as atribuições, o que tem que ser feito, até para você conseguir, às vezes, orientar o pessoal e negociar isso. Então, quais são as atribuições dos mesários que vão trabalhar? Primeira coisa, identificar o eleitor através do seu documento oficial com foto. O eleitor tem que estar com o documento oficial com foto. Então, quem for controlar a entrada e saída de eleitores, quem for ficar responsável por ficar organizando a fila, já tem que ir conversando com os eleitores. Olha, fica com o documento em mãos, documento oficial com foto em mãos. Agora a gente vai ver mais alguns detalhes sobre isso. Porque esse documento oficial com foto pode ser documento físico ou pode ser documento digital. Por exemplo, o e-título. O e-título, ele é o título digital que fica no nosso celular. Ele pode ser utilizado como documento oficial se ele tiver foto. O fundamental é que o documento tenha foto. Um passaporte pode ser utilizado, carteira de habilitação pode ser, etc. Então, esse aqui é um detalhe importante, né? Então, quem que vai ficar responsável por identificar o eleitor? O eleitor vai ser identificado lá na mesa de votos. Mas é importante que quem for controlar a entrada e saída de eleitores já vá avisando os eleitores para ficar com o documento em mãos. Então, vocês têm que sempre lembrar de dar essas orientações para o pessoal. Você vai pôr um dos mesários para ser a pessoa que vai localizar o nome da eleitora e do eleitor no caderno de votação. Então, o eleitor chegou, se apresentou, aí um dos mesários vai vir aqui e vai localizar, fulano está aqui mesmo. E aí, essa pessoa que está localizando aqui no caderno de votação vai ditar para você, vai falar para você o número do título de eleitor, para você poder digitar. Porque muitos eleitores não vão com o título de eleitor, eles vão só com o documento oficial com foto. Eles não precisam ir com o título de eleitor, eles só precisam ir com o documento oficial com foto. Então, a pessoa vai falar para você o número do título de eleitor, você digita lá no terminal do mesário para habilitar o eleitor a ir votar. Porque isso aqui mostra o porquê que essas atribuições dos mesários têm que ser negociadas. Vamos supor que uma das pessoas está rouca. Você não vai colocar ela para fazer essa função. Você não vai colocar ela para ficar ditando
uns números para você, porque ela está rouca, então vai chegar no fim do dia, a pessoa não vai estar falando nada, entendeu? Então, por isso que tem que ter esse bom senso de acordo com as habilidades das pessoas. Uma coisa muito importante é o seguinte, nas eleições de 2020, a gente já tinha mandado uma bandejinha, como essa aqui, ó, tá vendo? Uma bandejinha. E aí essa bandejinha a gente manda para quê? Para que quando o eleitor entre na sessão eleitoral, ela vai estar lá em cima da mesa, o eleitor deixe o celular dentro dessa bandeja. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu voltei aqui. Deixa eu tirar meu áudio aqui. Então, nunca foi permitido utilizar o celular dentro da cabina de votação. Nunca foi permitido, sempre foi proibido. Quem já trabalhou em outras eleições lembra do cartaz lá, que não é proibido, que é proibido utilizar celular. E aqui, nessas eleições, é muito importante reforçar isso com os eleitores. Por quê? Alguns eleitores, às vezes, ficam querendo insistir, porque fica muito desconfiado que o voto dele não vai estar sendo registrado e etc. E por isso que é importante que vocês saibam da segurança do processo eleitoral e por que o voto dele realmente é registrado, não tem isso. Mas é porque um dos motivos o principal motivo de não se permitir levar o celular para a cabina de votação é para que o eleitor tenha a liberdade dele de votar preservada. O sigilo do voto, ele é uma forma de preservar a liberdade do eleitor. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Jéssica tem um tio que está concorrendo a alguma coisa. E aí, se ela entra com o celular, ela grava lá na hora que ela está digitando o voto, porque o tio dela falou, grava o voto que você está dando em mim. E aí ela é constrangida, às vezes, a votar no tio dela, mesmo que às vezes ela não quisesse. Mas ela pensa assim, nossa, se eu não votar no meu tio, eu vou ficar ruim lá na família. Então aí ela é constrangida a votar. Se o tio dela sabe que ela não pode entrar com o celular dentro da zona da urna eletrônica, ele não tem como saber se a Jéssica realmente votou nele ou não. Só a Jéssica vai saber. Porque isso é a liberdade da Jéssica. A Jéssica tem que votar conforme a consciência dela. Ela pode ter prometido votar para 20 pessoas. Lá na hora, ela vai votar em quem ela quiser, de acordo com a consciência dela. Isso é a maior liberdade que a gente tem. Então, se o eleitor entra com a câmera e fica filmando o processo de votação, o que acontece é que, muitas vezes, a compra de voto vai ficar generalizada. A gente já sabe que ela acontece. A gente tenta, na medida do possível, sempre pegar as pessoas que compram voto, mas é muito difícil. E se esse tipo de coisa acontece, aí que acabou. Aí a compra de votos, a gente pode desistir. Então, é muito importante que vocês saibam por que não pode usar o celular. Então, o eleitor chegou lá, você vai falar, antes do eleitor ir votar, fala, fulano, deixa o celular aqui na bandeira, por favor. Alfredo, e se o eleitor ficar estressado? Não, eu quero ir porque essa urna está fraudada e não sei o quê, não sei o que lá. Você fala, olha, fulano, você tem que deixar o celular. Se você não quiser deixar o celular, você volta aqui mais tarde, quando você tiver esfriado a cabeça, ou então você vai lá no cartório conversar com o pessoal, a gente pode chamar o juiz eleitoral para ele decidir o que ele vai fazer com você, mas aí eu vou pedir para você se retirar da sessão. Ah, não vou sair daqui não, porque eu sou eleitor, não sei o quê, então vou chamar a polícia para te conduzir para a delegacia. Que aí você fica lá até 4h30 e 4h30 te libera para você ir votar. Porque aqui você está atrapalhando os trabalhos da eleição. Simples assim. Já aconteceu isso? Já aconteceu, infelizmente, que tem eleitores que às vezes são muito exaltados. Mas é importante que você saiba disso, porque você é o presidente, você é a autoridade que está decidindo lá na sessão eleitoral. Importante que você saiba por que não pode usar o celular, para que o eleitor tenha preservada a sua liberdade de votar em quem ele quiser e para que a gente não crie formas de facilitar a compra de votos de candidatos. A maioria dos candidatos que às vezes falam que tem que entrar com o celular, tem que dar um jeito de entrar com o celular, estão muitas vezes interessados em compra de votos. É importante que a gente lembre sempre disso. Outra coisa, o eleitor vai ir lá tentar a biometria, né? A biometria vai ser tentada com esses dois dedos, tá? Dedo polegar e indicador, o que tiver melhor.
Você tenta utilizar 4 vezes, tá? Tenta 4 vezes. Não deu certo, a pessoa assina aqui no caderno de votação e vai votar. Porque às vezes a biometria da pessoa está ruim porque estava mexendo com produto de limpeza na casa dela, estava trabalhando ali no calcário, estava trabalhando na zona rural, cortou o dedo e aí a biometria não está funcionando. Aí a pessoa assina aqui no caderno de votação, igual as pessoas que não têm a biometria ainda coletada. Tá bom, gente? Importante vocês saberem disso. Uma outra coisa, que essa aqui é outra coisa engraçada. Aqui no caderno de votação, o que acontece? Aqui no caderno de votação, a gente tem os comprovantes de votação, né? Do primeiro turno e do segundo turno. Quando o eleitor acaba de votar, você entrega o comprovante de votação para ele. Eu acho muito engraçado que tempos atrás, eu estava escutando muito assim. Eu cheguei até a ver vídeo do pessoal espalhando umas mentiras mesmo assim. Porque quando você vai depositar dinheiro no banco, eles te entregam um recibo. Mas na Justiça Eleitoral, quando você vai votar, você não recebe nenhum comprovante. Recebe, gente. A vida inteira a gente recebeu comprovante de votação. Você vai votar, você recebe um comprovante que você votou. Você não recebe, uma listinha impressa com quem você votou. Por quê, gente? Novamente, para a gente evitar a compra de votos, para a gente preservar o sigilo da votação. É só por isso que a pessoa não recebe a lista dos candidatos em que ela votou. Então, comprovante de que a pessoa votou, ela recebe. Ela sempre recebeu. Sempre teve isso daqui. Então, é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente vê cada mentira sendo espalhada que a gente fala, meu Deus, mas as pessoas, elas esqueceram que quando elas vão votar, elas recebem um comprovante. Então, é importante a gente saber desses detalhes, tá bom? Muito importante também, quando o eleitor acabou de votar, vocês lembrarem o eleitor de levar o celular, que ele deixou o celular na bandeja, então ele tem que levar. Questão de preencher a ata da mesa receptora de votos. Que nem eu disse, você tem que escolher uma pessoa que esteja com mais habilidades para preencher a ata da mesa receptora de votos. No manual do mesário, que todo mundo vai receber, lá no final do manual do mesário, tem um modelo de como preencher a ata da mesa receptora de votos. Alfredo, lá na minha sessão que eu vou trabalhar, ninguém nunca preencheu uma ata. Tranquilo, a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem preencher uma ata. Então, por isso que tem esse modelinho lá no final para vocês preencherem, tá bom? Uma coisa importante aqui é que tudo que for circunstância extraordinária tem que registrar na ata. Alfredo, o que são circunstâncias extraordinárias? Por exemplo, se um eleitor, você teve que suspender o voto do eleitor porque o eleitor não queria deixar o celular na bandeja. Então, aí tem um código que vocês vão digitar lá para suspender o voto se o voto já estava habilitado. Aí você tem que registrar isso. Se o eleitor entrou acompanhado para votar, agora eu vou falar mais sobre essa questão do acompanhante. Mas se o eleitor entrou acompanhado para votar, então aí tem que ficar registrado lá na ata que o eleitor, fulano de tal, votou acompanhado da pessoa fulano de tal. Aí tem que identificar as duas pessoas, tanto quem votou quanto o acompanhante, tá? Então, coisas extraordinárias têm que ficar registradas na ata. Uma coisa aqui, ó, só para terminar mesmo, vocês têm que designar uma pessoa para, às vezes, ajudar no preenchimento da justificativa eleitoral. Deixa eu explicar isso. O eleitor que for de outra cidade, às vezes vai aparecer lá na sua sessão só para justificar o voto. Antigamente, quem trabalhou já aqui em outras eleições, lembra que a gente às vezes justificava em locais específicos. Nessa eleição, não vai ser dessa forma. Então, nessa eleição, a justificativa vai ser feita dentro das próprias sessões eleitorais. Então, todo mundo vai receber no material os requerimentos de justificativa. Então, vamos supor que a Jaciara está lá, e vão começar a chegar alguns eleitores querendo justificar o voto, porque um cara é de São Paulo, o outro é do Rio de Janeiro, vieram para fazer turismo aqui em Formoso, então aí o cara foi lá fazer
a justificativa do voto. Aí, nesse caso, tem que ficar combinado quem que vai ajudar o eleitor a preencher o requerimento de justificativa. Então, vamos supor, vai ser a pessoa que está controlando a entrada e saída de pessoas. Então, ela vai pegar o requerimento de justificativa, vai lá, o eleitor vai preencher aquele requerimento de justificativa e vai chegar ali para a Jaciara só digitar o título de eleitor daquela pessoa para justificar o voto dela, tá bom? Que ela estava fora do domicílio eleitoral. Quando der 5 horas da tarde, gente, isso aqui é uma coisa importante. Deu 5 horas da tarde. Deu 5 horas da tarde, tem que se distribuir senhas. Porque quem chegou depois desse horário, aí já não pode votar, porque aí já perdeu o horário de votar. Se você não distribuir senhas 5 horas da tarde, não pedir para algum dos mesários distribuir as senhas, às vezes alguém vai entrar lá na fila depois e vai só prolongando a coisa. Então, deu 5 horas da tarde, distribui senha para as pessoas que ainda estão lá na fila, e aí continua. As senhas são enviadas no seu material, então pode ficar tranquilo que tem senha para todo mundo. Então, gente, esses daí são alguns detalhes que vocês, lembrando que são presidentes, quando vocês chegarem lá na sessão, vocês têm que combinar quem que vai fazer o quê. Quem é que vai controlar a entrada e saída de eleitores? Quem é que vai ficar achando o nome no caderno de votação e falando para o presidente? Quem é que vai preencher a ata? Quem é que vai ajudar os eleitores a preencher a justificativa eleitoral, eleitores de outros municípios? Então, isso aí vocês têm que definir em conjunto. Se você já conhece o pessoal com quem você vai trabalhar, já viu lá no grupo, vou trabalhar com fulano que eu conheço, já pode ir conversando antes, não precisa deixar para conversar no dia. Tudo que você puder adiantar de conversa já com os mesários, melhor. Mas o importante é lembrar que vocês são os presidentes e vocês têm que fazer esse trabalho, tá bom? Alguns detalhes específicos, né? Isso aqui eu já comentei, que a identificação do eleitor pode ser feita de forma física ou digital, por carteira de identidade, título, passaporte. Se você tiver uma dúvida sobre a identidade do eleitor, é muito difícil disso acontecer, mas às vezes você fica na dúvida. Por quê? Porque a foto que está aqui no caderno de votação está muito diferente da pessoa que está na sua frente. Vamos supor que a pessoa, sei lá, fez uma bariátrica e aí ela murchou e está muito diferente. Ou a pessoa fez uma plástica ou sofreu um acidente e o rosto dela está muito diferente. Se você ficar muito na dúvida se a pessoa é quem diz que aí você pode chamar o juiz eleitoral. Aqui no nosso caso, o doutor André, que falou com vocês no começo, né? Então, chama o juiz eleitoral para o juiz decidir a respeito disso, tá bom? Para não ter o risco de você deixar votar uma pessoa que não deveria votar. Isso aí é uma coisa importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos lá. Outra coisa. Algumas pessoas, às vezes, registraram nome social. O que é isso? Pessoas travestis ou transexuais têm direito a mudar o primeiro nome. Então, eles têm o direito a mudar o primeiro nome. Então, nesse caso, o que acontece? No caderno de votação, vai estar o nome que a pessoa escolheu, se ela tiver alterado aqui na Justiça Eleitoral. Algumas pessoas aqui na região já fizeram isso. Então, vai estar o nome que a pessoa escolheu. E aí, você tem que chamar ela por esse nome, porque foi o nome que ela escolheu. Primeira coisa, é o direito dela. Mas segundo, é que se você tiver alguma dúvida quanto à identidade, porque às vezes nos outros documentos dela ainda não foi alterado o nome. Então, às vezes aqui já está alterado na Justiça Eleitoral, mas em outros documentos, por exemplo, às vezes no passaporte dela não está alterado ainda o nome. Ainda está o nome de nascimento. Como é que você faz? Nesse caso, lá no fim do caderno de votação, você for lá no fim do caderno de votação, vai ter a lista com os nomes das pessoas transexuais ou travestis, mais o nome de registro de nascimento, para que você consiga saber, o fulano que está aqui com o nome de nascimento dele é outro. Então, esse aí só para vocês saberem mesmo, tá bom? Coisa simples, vai acontecer muito pouco, são pouquíssimos casos aqui na região, mas se acontecer é só para vocês saberem disso. Questão da biometria, né? Questão da biometria aqui, que nem a gente colocou, quando você for tentar registrar a biometria do eleitor, você posiciona o dedo do eleitor só do tracinho para cima.
Não tem que pegar o dedo inteiro, tá? É só do tracinho para cima. E aí, nesse caso, se a biometria não for reconhecida ou se ficar demorando 15 segundos, vai ficar aparecendo mensagem. E aí, você aperta confirma para tentar novamente. Ah, não está dando certo. Colocou lá, não está dando certo. Aperta confirma que vai tentar de novo. Aí você tenta 4 vezes. Tenta não ficar perdendo muito tempo nisso, porque às vezes isso pode atrasar muito a votação, principalmente de eleitores que às vezes são mais velhos e que o digital é ruim. Então foi lá, viu que não dá certo? Confirma para ir para a próxima tentativa. Tentou 4 vezes, não deu certo, já pede para ele assinar no caderno de votação, tá bom? Somente dedo polegar e indicador. Vamos lá, por partes agora. Outros detalhes que são importantes. Importante vocês saberem a preferência de votação. As pessoas têm uma preferência para ficar na fila de votação. E aqui é um detalhe importante, porque o que acontece? Podem surgir conflitos. E quem é que decide os conflitos na sessão eleitoral? O presidente. O presidente, se ele não souber ou tiver muito na dúvida de como resolver, chama o pessoal do cartório eleitoral, chama o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, que aí a gente ajuda. A gente está ali para ajudar. Mas, em regra, são vocês que resolvem. Então, vocês têm que saber como é que vocês resolvem. Por exemplo, questão de preferência, de quem fica na fila. Quem fica na fila é o seguinte, tem preferência para votar pessoa acidentada, pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com criança de colo, não é criança no colo, isso é uma diferença importante. O menino pode ter 1 ano e está lá já andando, mas é uma criança de colo ainda é considerada uma criança de colo, porque às vezes o pai coloca ali no chão um pouquinho, porque ele fica engateando, ele fica ali correndo um pouquinho, mas ele ainda é uma criança de colo, então tem preferência para votar. Agora o pai chegou com um menino de 10 anos de idade, e o menino de 10 anos de idade não é criança de colo, mesmo que esteja no colo do pai. Então é importante a gente entender essa diferencinha besta. Gestante também tem direito a votar preferencialmente. Pessoa autista, tá? Pessoa com transtorno do espectro autista também tem preferência para votar. Por quê? Porque às vezes pessoa autista, às vezes ela tem muita dificuldade de se manter calma por um longo tempo, ficar esperando as coisas, tá? Outro detalhe. Eu acho que minha internet está ficando um pouquinho lenta, mas vamos lá com calma. Se ficar travando muito, vocês me falem, tá, gente? Aqui. Mas então, um detalhe aqui que é muito importante de preferência é que, assim, pessoas com mais de 80 anos, têm preferência para votar sobre todas as outras. Chegou uma pessoa com 80 anos, ele passa na frente da gestante, ele passa na frente da pessoa com deficiência, ele passa na frente da pessoa com transtorno do espectro autista, ele passa na frente de todo mundo. Isso é importante que vocês saibam, que essas pessoas elas têm preferência absoluta. Uma coisa importante sobre preferência. Preferência é um direito. Preferência não é um dever. Preferência é um direito. Preferência não é um dever. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte, que se a pessoa não quiser passar na frente dos outros, ela não precisa passar. Ela pode passar, ela não precisa passar, tá bom? Então, isso aí é um detalhe importante. Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui de quem está com o vídeo aberto. Quem quiser desligar o vídeo pode desligar, só porque eu estou vendo que a conexão está um pouco lenta. Então, para ver se melhora um pouquinho a conexão, eu vou desligar o vídeo das pessoas aqui, tá bom? Então, não estranhe se o seu vídeo desaparecer aqui. Vai ser triste não ficar vendo essas carinhas bonitas, mas é só para nossa transmissão ficar o melhor possível aqui, tá bom? Seguinte, continuando aqui, né? Fiscalização da propaganda. A gente já teve muitos problemas em eleições anteriores com pessoas de partidos políticos que estavam nas sessões eleitorais para fiscalizar o processo eleitoral. Primeiro, é direito dos partidos políticos que eles coloquem pessoas lá para fiscalizarem os trabalhos eleitorais.
Só porque o fiscal não tem direito de fazer qualquer coisa, tá? Isso é uma coisa importante. O fiscal não tem direito de fazer qualquer coisa. Por isso que a gente manda uma orientação para vocês que vai ficar colada lá na parede da sessão, com tudo que o fiscal pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, por isso, se o fiscal começar a dar muito trabalho, vocês olhem lá nas orientações e falem, olha, você não pode ficar aqui assediando o eleitor, por exemplo, tá bom? Então, isso aí são detalhes importantes. Essas orientações vão estar lá na sessão de vocês. Se tiver qualquer dúvida, chama o pessoal do cartório eleitoral, chama o juiz eleitoral para a gente poder ajudar. Que nem eu disse, questão do sigilo da votação, né? Proibido o celular, tablet, essas coisas todas. A primeira eleitora ou o primeiro eleitor a votar deve permanecer no local até que o segundo eleitor conclua o seu voto. Então, a primeira pessoa que está lá na fila, o cara está querendo votar demais, você vai pedir para ele, olha, espera aí só o segundo eleitor acabar, porque é só uma medida de precaução para garantir o sigilo do voto, porque está tudo acontecendo da forma normal e tal, etc. Então, isso aí é muito importante, né? Aqui, a eleitora ou eleitor deve entrar desacompanhado na cabina de votação, com exceções. Quais são as exceções, basicamente? Exceção, eu vi que algumas pessoas acho que já estavam até perguntando, algumas pessoas já estavam até perguntando isso aqui antes, mas é basicamente o seguinte: pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem receber ajuda na cabina de votação, na hora de votar. Pessoas analfabetas, idosas, que só sejam analfabetos ou só sejam idosas, não. Às vezes, se a pessoa é analfabeta, mas ela tem mobilidade reduzida, ela pode, só porque ela tem mobilidade reduzida, e não porque ela é analfabeta. Da mesma forma, uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade com tecnologias, ela, infelizmente, o simples fato de ter dificuldade com tecnologia não dá permissão para ela votar acompanhada. O que a gente sugere? Sugere que a pessoa vá com uma colinha de papel, não vá com colinha no celular, porque o celular vai ficar onde? O celular vai ficar na bandeja, gente. O celular vai ficar na bandeja. Então, o celular vai ficar na bandeja. Então, pessoas que simplesmente analfabeta ou que é simplesmente idosa não tem direito a acompanhante, tá bom? Então, se você está vendo que a pessoa está com muita dificuldade para votar, a gente vai ter algumas formas de talvez, entre aspas, auxiliá-la sem entrar na cabina de votação, tá bom? Que nem eu disse, é importante registrar em ata a identidade do acompanhante. Quem for votar acompanhado tem que registrar em ata a identidade do acompanhante. Os partidos não podem ter uma pessoa para ficar ajudando as outras a votarem, tá? Então, se você está vendo uma pessoa que chegou lá, segunda vez que ela está ajudando alguém a votar, pergunta, por que você está ajudando essa pessoa a votar? E já que você ajudou outra, você é parente das duas? Por quê? Porque isso aí pode ser alguma coisa irregular. Tem que ficar de olho nisso, né? Já falei do comprovante de votação, né? Que o comprovante de votação é entregue após a pessoa ter votado, né? Isso é importante. Algumas novidades. Vou falar de algumas novidades nessa eleição. Vou contar um caso primeiro. Eu já sou um grande contador de causos, que não são mentiras, tá bom, gente? É só causa mesmo. Mas o Gildomar fez uma pergunta que é muito importante. Se o acompanhante não está com documento oficial com foto, eles vão ter que voltar depois, tá? Não pode autorizar a pessoa a entrar acompanhada se os dois não estão com documento oficial com foto. Os dois precisam estar com documento oficial com foto, tá bom? Isso é muito importante. Mas o caso que eu ia contar é o seguinte: na eleição passada, me ligam. Alfredo, os eleitores estão falando que aqui na seção 10 de Formoso, a urna eletrônica não está mais funcionando, não está aparecendo a foto do candidato, etc. Aí fui lá, né? Tive que ir lá. Cheguei lá, falei, chamei os fiscais do partido, chamei os mesários, falei assim, olha, gente, vamos fazer um teste aqui na urna para ver se a urna está funcionando ou não. Aí fomos lá, mostrei que, na hora que digita o número dos dois candidatos a prefeito, que eram dois candidatos a prefeito aqui em Formoso, aparece a foto dos dois candidatos a prefeito.
a urna está intacta. Está vendo que, olha, não colocaram chiclete para prender as teclas, não riscaram a urna está intacta. Então, por isso, porque nas últimas eleições e em outras eleições, às vezes os eleitores ou tiveram dificuldade para votar, ou simplesmente mentiram. O que acontece? Infelizmente acontece, as pessoas mentem. Que estavam acontecendo problemas que, na verdade, não estavam acontecendo. Então, quais são alguns dos procedimentos que foram colocados nessa eleição, justamente para mostrar que não acontecem essas mentiras que o pessoal conta que acontece. Primeiro, por 6 vezes durante a votação, o presidente, que são vocês, né, os presidentes, vão fazer a inspeção da urna eletrônica. O que vai acontecer? Vai aparecer uma mensagenzinha lá no terminal do mesário, que é o terminal que vocês utilizam, falando assim, vai inspecionar a urna, basicamente, entendeu? Então, que é o momento de inspecionar a urna eletrônica. Aí vocês vão virar e falar assim, seguinte, fiscais dos partidos que estão aqui, de mais mesários, vou convidar vocês a irem até ali na urna agora, para um procedimento de inspeção da urna eletrônica. Nessa hora, não vai ter nenhum eleitor votando, tá bom? Não vai ter nenhum eleitor votando. Vocês simplesmente vão lá para ver se a cabina de votação, se a urna eletrônica está tudo funcionando bem. Por exemplo, se ninguém anotou o número de um candidato ali na cabina de votação, se ninguém danificou a urna eletrônica, se ela continua bem. Você viu que está tudo ok, você registra em ata, pede para registrar em ata que na inspeção que foi realizada não foi identificado nenhum problema na urna eletrônica, tá bom? Então, aí não foi identificado nenhum problema na urna eletrônica. Então, vocês registrem e peçam para registrar isso em ata, tá bom? Então, isso vai ser feito durante 6 vezes. 6 vezes vai surgir uma mensagenzinha lá pedindo para você convidar os fiscais dos partidos, os demais mesários, para ver se a urna eletrônica está íntegra. Outra coisa que é inovação nessas eleições. Muitos eleitores chegavam na hora de votar, ficavam olhando só para o teclado. Aí o cara fica olhando só para o teclado. Aí ele está olhando só para o teclado. Aí ele vai digita o número do candidato dele, e aí ele aprendeu que ele tem que digitar o número do candidato dele e tem que apertar o verdinho. Então ele vai lá. Ele chega às vezes tão afobado que ele vai lá, pá, verdinho, sem olhar na tela. Aí ele fala, não apareceu a foto do meu candidato. Não está aparecendo a foto do meu candidato. O que o sistema veio atualizado dessa vez para fazer? Depois que o eleitor digitou a foto o número do candidato dele, vai demorar 1 segundo antes de habilitar o botão confirma, para garantir que a pessoa olhe para a tela, entendeu? Porque pode parecer pouco 1 segundo, mas faz uma diferença. Então, na hora que a pessoa chegou, principalmente às vezes a pessoa mais jovem, que tem mais facilidade às vezes com a tecnologia, já digita rapidão. Para garantir que ele vai olhar para a tela, então vai lá, vai digitar, aí ele vai tentar apertar logo em sequência a tecla verde do confirma, não vai dar. Aí ele vai olhar para a tela, vai ver que está o candidato tudo lá, aí vai aparecer a mensagenzinha na tela da urna. Aperte o botão confirma. Aí ele vai apertar o botão confirma. O botão confirma está liberado, quer dizer. Então, vai falar que o botão confirma está liberado. Quando a pessoa vota, faz um barulhinho. A gente escuta a urna fazendo um barulhinho. A gente sabe que ela votou. Então, isso daí é só para evitar as mentiras que foram sendo espalhadas, que não estava aparecendo foto de candidato, que às vezes eram simplesmente problemas das pessoas, que na hora de votar olhava só para o teclado, ou digitava às vezes muito rápido e não esperava aparecer a foto. Ou também tem sempre as pessoas que votam errado mesmo. Votam errado mesmo. E aí é por isso que a gente tem essa inovação aqui. Qual que é a inovação? É o seguinte, a gente tem 5 cargos que vão ser votados, certo? Então, são 5 cargos. Como são 5 cargos que vão ser votados, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, enquanto o eleitor estiver votando, vai estar aparecendo para vocês, presidente, no terminal do mesário,
o cargo que a pessoa está votando. Por que vai ficar aparecendo isso? Não vai aparecer, obviamente, o candidato que a pessoa está votando, vai aparecer só o cargo. Para que você possa, às vezes, orientar o eleitor que está demorando. Como assim? Às vezes entrou uma pessoa idosa, uma pessoa analfabeta, e aí ele começa a gritar lá de dentro da cabina. Não está aparecendo a foto do meu candidato aqui, não. Essa urna está estragada. Isso aqui é fraude da Justiça Eleitoral. Aí você vai olhar aqui no terminal do mesário e vai falar assim: senhor, senhora, você sabe que você está votando para deputado federal agora? Agora é a hora de votar para deputado federal. Aí ele vai digitar o deputado federal e aí vai fazer o barulhinho. Senhor agora está votando para deputado estadual. Entendeu? Aí, para ajudar no fluxo da votação, porque senão, às vezes, o eleitor vai ficar um tempão lá. Então, se você percebeu que o eleitor está demorando muito para votar, pode ser que ele não está percebendo em qual cargo que ele está votando. Então, vai ficar aparecendo para você no terminal do mesário o cargo que a pessoa está votando para você poder falar para ela. Você, enquanto presidente, não vai lá na cabina de votação. Você só vai falar para essa pessoa. Por isso que eu falava mais cedo que é muito importante que vocês, na medida do possível, tentem fazer com que não tenha tanto barulho na sessão eleitoral. Porque você, às vezes, vai ter que ficar comunicando com o eleitor que está na cabina de votação, principalmente em sessões que tem muitos eleitores idosos. Por exemplo, quem for trabalhar aqui em Formoso, nas sessões do municipal, quem já trabalhou lá antes sabe. Lá nas sessões do municipal tem muitas pessoas idosas que votam. Então, vocês têm que tentar fazer com que a coisa flua da forma mais rápida possível. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Pede para o mesário que for ficar controlando a fila, perguntar para os eleitores idosos, os eleitores às vezes analfabetos, para os eleitores em geral. Você está com a sua cola já feita no papel para que a pessoa já entre para votar com a colinha feita. Porque se a pessoa for chegar lá para ainda descobrir em quem que ela vai votar, vai atrasar muito, às vezes, a votação. A fila vai aumentando, vai ficando aquele clima chato, né? Então, essa é uma inovação. Outras inovações de acessibilidade, coisa simples. No terminal do eleitor, na urna eletrônica, quando a pessoa for votar, vai aparecer um intérprete de Libras fazendo a gesticulação de sinais sobre qual cargo ela está votando para ajudar. Então, isso daí é uma coisa bem legal de acessibilidade. Outra coisa de acessibilidade é que, às vezes, pode chegar uma pessoa cega, por exemplo, para votar e que não saiba ler o braille, porque na urna eletrônica, a gente tem o braille nas teclas, né? Não sei se vocês já repararam, mas tem uns pontinhos lá que é o braille. Mas, às vezes, a pessoa não sabe ler o braille. Então, por isso, a gente tem fones de ouvido. Então, se chegou uma pessoa cega, além dela ter preferência para passar na frente das pessoas porque ela é pessoa com deficiência, você pode perguntar para ela se ela quer utilizar um fone de ouvido. Porque aí ela pode, por exemplo, ao invés de votar acompanhada, ela pode votar sozinha utilizando um fone de ouvido. Porque não é o fato de que ela é cega, por exemplo, que ela necessariamente tem que votar acompanhada. Se ela quiser, ela pode votar sozinha. E aí a gente providencia o fone de ouvido. Todos os locais de votação vão ter fones de ouvido, tá bom? Então aí você pede para o pessoal do cartório eleitoral que estiver lá naquele local para providenciar o fone de ouvido para você. Aí a gente vai pegar o fone de ouvido dessas eleições, é um fone de ouvido muito bom. Eles melhoraram isso daqui. Então, aí tem essa questão. Mas é algo muito raro, muito difícil de acontecer. A maioria dessas pessoas preferem votar acompanhadas, e elas podem, elas têm direito. Mas se ela quiser votar sozinha, ela tem possibilidade também, tá bom? Esses aqui são alguns códigos importantes. Esses códigos, não precisa ficar preocupado em memorizar, não, que é código de suspensão do voto, reinício da urna, ativação do áudio e encerramento da votação. Esses códigos, eles estão lá no manual do mesário e também no guia rápido. Tem um guia rápido que está lá com todos esses códigos, tá? Só é importante você saber quando é que você utiliza esses códigos. Você utiliza, por exemplo, código de suspensão do voto daquele eleitor que você já tinha habilitado, mas que ele decide suspender o voto. Por exemplo, vamos supor que o eleitor, você foi lá, você identificou ele,
E aí ele começou a votar e ele está tendo muita dificuldade de votar. Aí você pode perguntar para ele, você está tendo muita dificuldade, depois de muitas tentativas, muito conversar, não está dando certo. Você fala assim, senhor, você quer sair e lá pedir para alguém anotar a colinha do candidato para você voltar aqui mais tarde, com mais tranquilidade, antes das 5 horas? Aí o eleitor fala assim, às vezes, quero. Aí você suspende o voto dele, digitando 55555 lá na urna, tá? Reinício da urna é quando a urna, às vezes... A urna é um aparelho eletrônico, tá, gente? Às vezes é igual o computador. O computador, às vezes, trava e a gente tem que reiniciar. A urna, às vezes, pode travar e a gente tem que reiniciar. E para reiniciar, tem o código da urna. Código para ativação do áudio, que eu falei, situações muito específicas que, às vezes, uma pessoa cega quer votar sem acompanhante. E o código de encerramento da votação, que é o número da nossa zona eleitoral, o número da sessão que você trabalha e o 9999, tá bom? Nesse momento aqui de encerramento da votação, à medida que converse antes com o pessoal do apoio do cartório, se você tiver alguma dúvida a respeito disso aqui, porque o pessoal do cartório vai passar em cada sessão. Eu, por exemplo, vou estar lá em Campinas Sul, então o pessoal de Campinas Sul, eu vou estar lá, pode me perguntar qualquer coisa lá em Campinas Sul, tá bom? Que a gente dá as instruções para que na hora de chegar no momento do encerramento, vocês já saibam direitinho o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, tá? O encerramento, de preferência, é às 17 horas, tá bom? Que nem eu disse, deu 17 horas, entregue a senha para todo mundo que estiver na fila, e aí só aqueles eleitores que estiverem com senha que vão votar. Encerra a votação, registra os mesários que estiverem presentes, porque às vezes alguns mesários chegaram atrasados, né, e tudo mais, então registra novamente. E aí vocês vão fazer os procedimentos finais. O que são os procedimentos finais? É o seguinte, os procedimentos finais são os seguintes. Vocês vão pegar... na eleição de 2020, a gente já fez assim. Então, quem já trabalhou com a gente em 2020 vai lembrar disso daqui. A gente tem esse caderno aqui da Junta Eleitoral, que é o caderno de documentos oficiais. Estou aqui com o caderno da sessão 20. Estou aqui com o caderno da sessão 20. Então, nesse caderno, você vai colocar todos os documentos oficiais da eleição. Por exemplo, nesse caderno fica a ata da mesa receptora. Então, você vai ver aqui e preencher a ata da mesa receptora. Nesse caderno, também, você vai ter um envelope, que tem até a fotinha da mídia de resultado, tá vendo? Então, é um envelope da mídia de resultado. Então, o que acontece? Quando acaba a votação, que encerra a votação, que você digitou o código para encerrar e tudo mais, você vai lá na urna eletrônica e aí vai seguindo o passo a passo da urna eletrônica. Vai aparecendo na tela, só lê o que está na tela. Vai lendo na tela. Se tiver alguma dúvida, chama alguém do cartório eleitoral para ajudar. Espera alguém do cartório eleitoral chegar. Mas aí você vai seguindo passo a passo lá. Aí lá no passo a passo vai imprimir alguns boletins. Vai imprimir, por exemplo, boletim de urna. Você vai pegar esse boletim de urna e aqui é muito importante, gente. Vocês vão pegar o boletim de urna e vocês vão colocar, por exemplo, aqui numa parte específica do boletim de urna. Então, está escrito bem aqui, olha, coloque no quadro ao lado, bem aqui, com um clipe, tá bom? A gente vai mandar clipe para vocês colocarem. A primeira via do boletim de urna. Você tem que mandar 2 vias para a gente, 2 vias. Então, você vai colocar 2 vias. Então, vai imprimir o boletim de urna e vai colocar aqui. Vai imprimir também boletim de justificativa, boletim de identificação dos mesários. Todos esses documentos vocês vão mandar aqui. Os documentos que você tem que colocar aqui estão escritos bem aqui também, tá, gente? O que você tem que mandar? Uma via da zerésima, que foi impressa lá no começo, você coloca aqui. 2 vias do boletim de urna, uma via do boletim de identificação do mesário, uma via do boletim de justificativa, a ata preenchida e assinada, a mídia de resultado também. Tudo isso tem que mandar para a gente. Esses são os documentos oficiais da eleição. É isso daqui que permite a auditoria da eleição. Muitas pessoas, a urna eletrônica não é auditável. É sim, gente. Esses documentos todos que são impressos são documentos que permitem a auditoria da urna, para que a gente consiga saber que a urna recebeu mesmo aquele tanto de votos, que não houve alteração no número de votos que o candidato recebeu na hora que teve a transmissão dos dados para o TSE. Então, por isso que quando acaba a votação, o que vocês vão fazer?
digitar o código, ir lá para a urna eletrônica, seguir o passo a passo, à medida que os documentos vão sendo impressos. Vocês vão pegar 4 vias do boletim de urna, praticamente. Uma via, você vai colocar na porta da sessão eleitoral, junto com o resumo da zerésima, colocou lá. 2 vias, você vai colocar no caderno de votação, de documentos oficiais, quer dizer, no caderno de documentos oficiais aqui. Uma via você vai ficar para você, que é presidente. O presidente sempre tem que ficar com uma via. E aí você pode imprimir, vai imprimir mais uma, que são 5 vias obrigatórias, que você pode entregar para os fiscais do partido. E aí você pode imprimir vias adicionais se você quiser. Aí você só digita lá quantas que você quer, de acordo com o pedido das pessoas. Porque às vezes vai ter 5 fiscais de partido lá e eles querem comprovar uma via do boletim. Você pode imprimir vias adicionais, não tem nenhum problema. Mas pelo menos isso você tem que fazer. Uma via você tem que colocar na porta, junto com o resumo da zerésima. 2 você tem que mandar para a gente aqui. Uma você fica com você mesmo. Para você, se você quiser conferir que não houve nenhum erro na transmissão dos dados para o TSE, você tem ali o boletim para poder comprovar. Coisa importante aqui, gente, é que tem que ter muito cuidado com esses documentos, tá? Por isso que a gente manda clips, para vocês colocarem clips. Não cola o documento, não... tente não rasgar o documento, isso aqui é um documento oficial, tá bom, gente? Então, isso aqui é muito, muito importante. Já estou acabando agora, tá? Bem no finalzinho mesmo, e aí a gente resolve algumas dúvidas que ainda tiver, e aí abro também para vocês fazerem qualquer tipo de comentário. É muito importante vocês lembrarem do seguinte: a gente vai mandar um envelope branco para vocês. Tânia, se você tiver aí, até podia me trazer um envelope branco. Eu acho que está aqui na mesa, aqui, na cadeira aqui do lado da parede. Um envelope branco, e nesse envelope branco vai estar a fotinha desse lacre que está aqui, aparecendo, lacre laranjinho, assim. Porque a gente vai mandar um lacre para vocês, que aí vocês vão pegar esse lacre, assinar, vocês são os presidentes, e aí vocês vão recolocar lá na urna. Porque quando vocês foram tirar a mídia de resultado, né, que é aquele grande USBzão lá que tem, parece um pendrive gigante, você vai tirar a mídia, vai colocar aqui neste envelope que está a foto dela, tá vendo? Tá a fotinha dela aqui, para mandar para a gente. Mas aí você vai, como é que é o nome? Ter que relacrar o local onde a mídia ficava, tá bom? Igual tá aqui nessa imagem, igual tá aqui nessa foto. Então, só é importante vocês saberem disso. Aqui é o modelinho da ata de mesa receptora e, em síntese, era isso. Tá bom, gente? Quem quiser ligar a câmera agora, pode ligar, não tem nenhum problema. Deixa eu dar só uma olhada aqui nas perguntas que foram feitas, para ver se eu não esqueci nenhuma coisa. O Tânia, eu vi que ele foi colocando aqui já a regulamentação sobre quem pode votar acompanhado, tá? O Regivaldo perguntou o que fazer em caso que falte algum mesário. Isso aqui é uma coisa importante. Você pode, sim, convocar um eleitor da fila, mas também você pode, se tiver com muita dificuldade de achar alguém para trabalhar como mesário, porque às vezes a pessoa está lá e ela se recusa a trabalhar e tal, etc. E às vezes é muito complicado trabalhar com alguém que não quer trabalhar. Se tiver ainda 3 pessoas na sessão eleitoral, por exemplo, tá você, o primeiro mesário e o secretário, dá para funcionar a sessão eleitoral mesmo com o eleitor faltando, mesmo com o mesário faltando, tá bom? O difícil que isso, a complicação que isso causa é só que, às vezes, vai ser mais trabalho para vocês. Vai ser mais difícil, porque a gente coloca 4 pessoas trabalhando juntas justamente para ter uma distribuição das funções, para que na hora que um saia para poder almoçar, a coisa funcione bem. Então, que nem o Gildomar falou aqui, em regra, a gente pega uma pessoa na fila, tenta pegar um eleitor na fila para trabalhar, tenta falar para ele, olha, você vai conseguir folgas depois, horas para faculdade, etc. Se tiver com muita dificuldade, liga para a gente aqui no Cartório Eleitoral. O Tânio vai estar aqui no Cartório Eleitoral resolvendo todos os problemas. Então, falem com o Tânio, que o Tânio resolve o problema com vocês.
Mas o ideal é tentar trabalhar com 4 pessoas, gente, pela distribuição de funções, porque é o dia inteiro, entendeu? Às vezes uma pessoa precisa ir no banheiro, outra tem que almoçar, então o ideal é isso, tá? A questão de pessoas que precisam de ajuda para votar, eu já respondi aqui, né? Já respondi sobre a questão de um acompanhante que não levou o documento oficial com foto, ele tem que votar. O Regivaldo pode sair sem nenhum problema, está chovendo, a gente já está acabando aqui. Queria só saber se tem mais alguma dúvida, gente. Se ficou mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que vocês ficaram querendo saber. Porque se ficar sabendo, pode mandar aqui agora. Se ainda ficou com alguma dúvida, manda no WhatsApp do cartório também, que a gente pode ir respondendo. O Robson perguntou qual a quantidade de horas que proporciona para a faculdade. Depende da faculdade, porque cada faculdade, às vezes, aceita um número diferente de horas. Isso daí não é uma coisa padronizada. Então, o ideal é você perguntar na faculdade quantas horas que eles aceitam por trabalho eleitoral. Então, a gente depois faz o certificado para quem precisar. Esse certificado, você basta pedir pelo WhatsApp para a gente, que depois a gente manda para vocês, tá bom? Não precisa vir aqui no cartório eleitoral, necessariamente, que aí a gente fica resolvendo tudo certinho. Beleza, gente? Tudo certo? Vamos lá fazer que a eleição aconteça da melhor forma possível. A gente vai estar aí juntos. Como eu falei, quem estiver em Campinas Sul, espera para escutar minha voz de taquara rachada aí durante um dia inteiro. Mas aí a gente vai conversando mais, tá bom? Fique com Deus, vão lá jantar, fazer a janta, dar uma descansada. Depois a gente se encontra mais.